por apropriação indébita e uma série de coisas. E nós estamos esperando aí da Justiça há 5 anos, pelo menos uma providência liminar, que não aconteceu justamente por todo esse problema que nós sabemos. A Justiça de Ibicaré não funciona, o juiz só era juiz substituto, então nós ficamos até o momento ainda sem uma resposta do Judiciário. Até que, né, aconteceu, por último, o episódio da torre, né, que tinha que ser desinstalada desde janeiro desse ano, né, porque encerrou o contrato de comodato e não foi desinstalada, né, como deveria, como foi acordado, como foi celebrado no contrato, entendeu? Não foi. Então, o que aconteceu? Essa torre, né, doutor Léo foi notificado, assim como a Gente, Nildete aqui foi é Duda notificada pelo Laser. Hoje proprietário, o doutor Léo eu mandou sou providenciar comunicador na a retirada da torre. E está gerando toda essa polêmica aí, com uma narrativa diferente da outra parte, de que alguém queria silenciar a rádio. Ao contrário, o doutor Léo não quer silenciar a rádio. O doutor Léo está trabalhando para colocar a rádio no ar, enquanto que eles estão trabalhando para poder silenciar a rádio e ficar acusando outras pessoas pelos problemas que está acontecendo da rádio estar fora do ar. Enquanto que eles estão chamando blog, procurando, né, criando casos de polícia, o doutor Léo está buscando formas administrativas de resolver a questão. Essa é a grande verdade. Certo. Mas, doutor Carvalho, veja só, vou fazer algumas perguntas que não foram feitas. Eu ouvi muito essas explicações do senhor, acho que até a própria comunidade também de Ibicaré já ouviu. Mas qual é a finalidade hoje do doutor Léo com relação à Ibicaré FM? Ele quer assumir o controle? Porque, segundo o próprio doutor Léo, ele investiu mais de R$500 mil na compra de equipamentos dessa emissora. Eu me lembro até que ele me disse que havia colocado, parece que Hudson, para acompanhar a movimentação contábil financeira, porque realmente ele não estava recebendo alguns repasses que ele teria direito em decorrência de tudo que ele investiu na Cacau FM. E já que gerou toda essa confusão, o que é que está sendo pleiteado hoje na Justiça? O doutor Léo quer a administração da Cacau FM ou quer receber tudo aquilo que ele acha que investiu corrigido e ficando mesmo de fora da administração? Ele quer justamente isso, uma prestação de contas, receber o que ele tem de direito, se tem algum dividendo, se tem prejuízo ou não, que seja colocado isso no papel, que seja demonstrado. Inclusive, isso foi pedido em juízo e não chegou até lá hoje. Então o pedido na Justiça é esse? Não chegou, não. Ele pede a administração, o contrato social diz que a administração é 2-2, é ele e Nildete, e não deram oportunidade para ele, ao contrário. Ele foi expulso da rádio e entraram com ação para destituir ele da sociedade. Por quê? Ele chegou a ser expulso da rádio? Ele foi expulso da rádio. Hoje o doutor Léo não entra na rádio. Nem permitem que um procurador de doutor Léo o substitua. Eles usam todo tipo de artifício para impedir o acesso do doutor Léo. Então o doutor Léo quer esse espaço. Então hoje não há mais possibilidade dos dois continuarem. Um vende a parte para o outro, né? Ou a justiça vai ter que decidir. Você administra sozinho, porque tem uma cláusula que diz que tem que administrar os dois, e você presta conta, dizer como é que vai ser prestado conta. Inclusive, a rádio ela tem uma série de dependências que deveriam ser resolvidas ao longo desses 10 anos e que não foi resolvida por conta dessas questões internas, tá? Então, que alguém que não tem interesse que se resolva e que se diz dono da rádio, né, que fica criando narrativa para se vitimizar, justamente porque ele não tem interesse desse acordo, ele não tem interesse que o doutor Léo entre na sociedade e que ele administre a rádio como deveria ser administrada. Como você bem entende, você foi vítima dessa pessoa, né? O Zildo Nascimento foi vítima dessa pessoa, então não sou eu aqui que estou dizendo para você o que é que aconteceu com você. Você mesmo conhece quem é a figura, então não precisa aqui nem dizer no ar. Inclusive, nas redes sociais agora, ele está cavando os processos de doutor Léo, né, as discussões jurídicas do doutor Léo, para poder macular a moral de doutor Léo. Uma coisa que a gente estava querendo se reservando de dizer que ele responde, sim, criminalmente pelo desfalque que ele fez à rádio. Tá? Foi apurado a doutora Ana Paula, que está aqui, vive sangue na delegacia. Perinho sabe de toda a tramamóia. Então, nesse caso aí, doutor, fica difícil realmente que haja uma conciliação entre os sócios. Então, no caso aí,
Inclusive existe também, isso é uma conversa, e o senhor pode afirmar se isso é verdadeiro ou não, que existe uma proposta da Igreja Universal de comprar a FM, a Cacau FM. Isso é verdade? Já houve essa proposta, doutor? Da Igreja Universal, não, mas já ouvi dizer sim que existem várias propostas. Inclusive, há pouco instante, o doutor Léo me ligou, me dizendo que essa coisa já ganhou proporções, né, além das fronteiras de Bicaré, em toda a Bahia, e que bom que isso esteja acontecendo, porque talvez pode chegar uma solução, né? Alguém possa aparecer interessado Aparecer e até comprar e acabar com a briga. Quem compra, que bom, né? Que eles estão pensando que vai acontecer uma coisa, vai acontecer outra. Então, o doutor Léo ele tem um projeto de comprar mais 3 rádios, inclusive ele estava em Salvador, né? Esse final de semana ele foi quinta, foi sexta-feira, foi para Salvador para ter essa reunião. E, no entanto, para minha surpresa, depois que teve esse problema da antena, hoje eu recebi a informação que foi feito um boletim de ocorrência, e tanto foi feito porque o cidadão que se passa por diretor da rádio, dono da rádio, às vezes ele é dono, às vezes ele é diretor, colocou aí uns vídeos nas redes sociais dizendo que alguém furtou, derrubou a torre, e esses alguém que ele diz no boletim da ocorrência é o doutor Carlalho aqui, eu fui derrubar a torre, eu, Jorginho, o Eduardo e o doutor Léo, que nós fomos lá e derrubamos essa torre. Então ele vai precisar provar, nós vamos provar que não fomos nós, né? Doutor, houve uma notificação, né? As partes foram notificadas, o doutor Léo também foi notificado a respeito do término desse contrato que findou em 31 de janeiro de 2001, quanto à questão do espaço onde estava sendo sediada a torre, que é na fazenda aqui de um amigo nosso, não sei se posso citar o nome ou não. É da filha dele, eu acredito que ele não gostaria que citasse então, o nome dele. Então vamos deixar o nome de lado. Mas então existia, foi permitida a colocação dessa antena, como o senhor mesmo já disse, esclareceu, por 10 anos. Exato. Esse contrato findou em 31 de janeiro e de lá para cá não houve a procura por parte de nenhum dos dois sócios contra a questão da renovação do espaço para a permanência, ou mesmo que fosse feito um aluguel, já que a pessoa poderia também pleitear, até por questão do terreno ser usado por determinado tempo, um tempo prolongado, 10 anos não são 10 dias, e que poderia haver também até uma contestação depois com o espaço onde a torre estava sendo colocada, ou estava colocada. Evidente. E nesse caso aí, doutor, a derrubada da torre, porque foi retirado os transmissores primeiramente, não é isso? Isso. Mas foi retirada com ordem do doutor Léo. Doutor Léo. E o doutor Léo também solicitou que fosse tirada a torre. Mas o Eduardo não chegou a tirar a torre, conforme as próprias palavras deles. Justamente. Então a suspeita de que essa torre foi derrubada recai sobre quem? Eu não sei, eu não posso dizer que foi derrubada a torre. Por quê? Veja bem, porque a torre está caída no chão, caiu, indica caída, sim. Né? O que aconteceu? O Eduardo ele foi contratado para desmontar a torre, né? Ele entrou com o doutor Léo, entrou em entendimento, passou o orçamento para o doutor Léo, sentou, inclusive na minha frente, no meu escritório, né? Jorginho, que conhecia ele, que conhece ele, que inclusive foi que intermediou. Mandar um abraço aqui para Jorginho, um grande amigo também. Que intermediou para que ele viesse, conhece ele, porque ele trabalhou nisso, Santa Cruz da Vitória, na delegacia de lá. Conheceu ele conhece de muito tempo, foi quem levou ele para fazer um serviço de Una, foi quem levou ele, quem trouxe ele para fazer o serviço da Torre de Alonso. Então, conhece ele, eu pedi a Jorginho chamou o doutor Léo, ele apresentou ao doutor Léo contratou o serviço desse cidadão para desmontar direitinho e guardar os aparelhos. E foi lá até o local, tirou os aparelhos que tinha que tirar e ficou desmontada a rede. Doutor Aí o que aconteceu? Só um momento. O que aconteceu? O cidadão foi desarmar, chegou lá, ligou para mim, e eu falei, ligue para o doutor Léo. Ele depois ligou para o doutor Léo, dizendo que não era seguro desarmar, porque as condições precárias da torre, né? Muito enferrujada e não tinha condição de recuperar. Primeiro ele disse que a torre já não é mais usada esse tipo de torre. Essa torre está é um bicho em extinção. Joga fora tipo de torre, né? Ela está obsoleta. Mas a gente quer insistir de tirar ela, de botar em outro lugar e tentar colocar com a maior brevidade possível a rádio no ar. A gente insistiu de tentar recuperar essa torre, entendeu? E tirar, botar em outro lugar, até ali mesmo, né? Até que se discutisse a questão do espaço, se ficaria ali ou levaria para outro lado. Então o que aconteceu? O
o cidadão passou essa informação, nós passamos, o doutor Léo entrou em contato com o doutor Léo e ficou para discutir se tiraria ou não, se derrubaria, o que ia fazer com essa torre. Mas o próprio Otaviano também foi informado de que o Eduardo, através do próprio Eduardo, de que ele viria retirar a torre. Sim, mas uma pergunta, doutor, que não foi feita, é que eu fiquei pensando nisso ontem à noite lá em casa, em fazer essa pergunta. Você vê que eu não tenho pauta aqui nem nada, eu estou conversando com o senhor normalmente. Sim. Existe um processo judicial envolvendo os sócios. Sim. Mas existia uma autorização para que fosse lá retirar os transmissores e a tirada da torre? Eu estou fazendo essa pergunta em termos legais. O doutor Léo Vigílio poderia também fazer isso? Esse é o contrato de comodato. Eu taguei o nome das pessoas, Entendi, mas aqui está todas as cláusulas, está dizendo aí, tá? Que o dia que deve ser assinado pelas testemunhas e tal, dizendo toda a situação, tá? Essa aqui, Ailton, é uma notificação. Essa aqui, eu vou ter uma outra aqui que eu taguei e vou lhe entregar. Cadê ela aqui? Porque essa pergunta que eu estou fazendo, sabe por quê, doutor? Porque fica parecendo que a atitude foi de um coronel, de um lado, do sócio, que simplesmente não se bate com o outro e foi lá, tirou com a intenção de prejudicar o sócio, né? E a gente quer deixar aqui fazer as perguntas que não foram feitas. Essa é a cláusula que diz que são os dois, a administração é conjunta. Um não pode fazer o que o outro não concordar. Esse é o contrato de comodato de 10 anos na renda área, dizendo que é 10 anos, tá? Vence de 31 de janeiro, tá? Diz aí, ó, que tem que tirar, independente de notificação. Então, venceu, independente de notificação, eles teriam que devolver a área, não devolver, tá? Bem, o que aconteceu? O dono da propriedade fez uma notificação para doutor Léo. A notificação foi extrajudicial, né? Uma notificação extrajudicial para doutor Léo e para a dona Nildete. Tá? Doutor Léo recebeu a assinatura do doutor Léo, dona Nildete recebeu pelo correio direitinho, bonitinho. Então, o que acontece? Então, essa notificação que foi feita, o doutor Léo recebeu e foi lá retirar. Ele tinha o quê? 30 dias para fazer isso, sob pena de quê? De se tornar, de eles incorrer em mora. O que é mora? Ele passar a dever a multa pelo descumprimento da cláusula contratual, pela não devolução da propriedade, tá? Então, isso, né, foi o que aconteceu. Então, ele, para não incorrer em mora, o que é que fez? Foi lá e tirou os aparelhos e ia desmontar. E poderia remontar a torre no mesmo lugar, porque a intenção do dono da fazenda era provocar, na verdade, um contrato de aluguel, entendeu? A intenção do dono da fazenda. Mas a comandante está dizendo aqui que não tinha mais interesse, né, na manutenção desse empréstimo aqui na área dela, né? É um empréstimo. Certo, então queria fazer, no caso aqui, ela cedeu o espaço logo nesses 10 anos. 10 anos, mas depois que venceu, ela queria também que fosse... vamos sentar. Receber alguma coisa, vamos sentar e discutir. E negociar, né? E o que não foi feito. Não foi feito. Por quê? Porque as partes não se entendem. Não sentam para conversar. Mas aí, nesse caso, doutor, minha pergunta é essa. Já que existe essa questão judicial, o doutor Léo, quando mandou retirar os transmissores, eu quero deixar isso aqui bem claro para quem está acompanhando o nosso programa, porque o senhor está falando aqui em termos de lei. Doutor Carvalho não está falando aqui como amigo de doutor Léo, não está falando aqui como amigo das partes, está falando como advogado, como representante do doutor Léo. Ele tinha o direito de tirar os transmissores e mandar desinstalar a torre, já que o senhor disse que as duas partes teriam que fazer essas coisas em consenso. As duas partes não se entendem, não sentem e não conversam. Então uma parte só poderia fazer isso? Qualquer uma das duas partes poderia fazer. Porque... Era essa dúvida que eu queria tirar, até porque o senhor sabe o que, é que os comentários estão vendo na rua. Já vi 5 versões. Que foi fulano que mandou tirar, que é perseguição política, que fulano está na rádio, tem um radialista que bate em determinado político. Até porque o que ele está fazendo, o que ele fez foi cumprir o que eles acordaram. Inclusive a própria Nildete assinou o documento dizendo então, venceu o tempo, tem que retirar. Né? Ele se comprometeu em tirar isso. Entendi. Ele está cumprindo um compromisso que foi feito por escrito. Ele se comprometeu em tirar. Entendeu? Entendi. Então, ele não foi uma coisa arbitrária. Eu lhe empresto esse celular, tá? E o celular é meu de Adalto. Eu estou lhe emprestando, tá?
Bem, está com você 10 anos. Agora eu quero de volta. Se você entregou a Adalto, é meu de Adalto. A Adalto foi pegar, você tem conhecimento que é disso, que é de Adalto. Adalto está roubando de mim? Não, de maneira nenhuma, né? Não. Faz parte do que está acordado, Não. não é? Agora, doutor Carlalho, existe, eu não sei, vou te fazer essa pergunta até para meu conhecimento, o próprio ABN pode me dizer aí, já que ele trabalha aqui. Existe algum prazo legal pela Anatel, por exemplo, a Ibicaraí FM, a Cacau FM, tem aqui uma concessão, que toda concessão de rádio e televisão é do governo federal, não é assim? É da Anatel, não é isso? É claro, evidente. Certo. É uma concessão. A Cacau FM está fora do ar. Existe um limite, e pelo que eu ouvi o senhor dizer, que não, essa coisa não vai ser resolvida, como estão dizendo aí, em curto prazo. Mas existe um prazo também pela Anatel, que se uma emissora ficar fora do ar por determinado tempo, ela pode perder a concessão ou não? Pode sim. Pode perder a concessão? Pode sim. Agora a questão é a seguinte, a questão é que essa concessão foi feita a determinadas pessoas. E essas pessoas não é nem o Dr. Léo e nem Dona Nildete, tá? Essa é a grande verdade. Essas pessoas estão registradas lá no Ministério como dona da rádio Ibicaraí FM. Dr. Léo e Nildete comprou a parte dessas pessoas depois. Fizeram alteração contratual na junta do trabalho, né? Na junta comercial. Importantes na junta comercial. Bonitinho. A parte jurídica, a parte civil, está toda regularizada. Mas a parte principal, que é a parte da concessão, está irregular por conta dessa briga. Então essa briga só vai trazer, né, desgaste mais ainda. E inviabilizar o funcionamento da rádio. E existe pendência, doutor, da rádio? Existe, eles sabem disso. Eu falo pendência trabalhista, pendência da própria administração. Existe várias pendências com ECAD, valores altos, tudo constituído sem o assentimento do Dr. Léo, sem participar, sem que ele assinasse nada. Então, nesse caso, se a gente for olhar, o doutor Léo está sendo prejudicado tanto moralmente como financeiramente. Moralmente porque ele não tem acesso ao que é dele. E financeiramente pelas dívidas, já que é uma sociedade, ele responde também. E quem responde pelo bônus responde também pelo ônus, não é assim? Até porque a sociedade foi feita, um entrou com dinheiro e outro entrou com a logística. Apenas com a parte da política, da influência política, conseguiu... No caso, eu falo a concessão. A concessão, politicamente, pela influência política, e fizeram o dinheiro mesmo, foi do Dr. Léo. Ele sabe disso. Tá? Se está no nome de A ou de B ou de C, é outro problema. Quanto estaria investido hoje por parte do Dr. Léo na Hoje, o Dr. Léo estima de mais de 3 milhões. 3 milhões? Mas tudo ali... O custo inicial de um alfinete... Foi 409 mil. Me lembro que foi justamente o valor que ele me disse. Ele me disse ainda o seguinte. Não, está aqui a planilha. Está aqui a planilha. Quando, há 5 anos atrás, ele estimava 1 milhão de perda. Ele me disse o seguinte, que há 5 anos atrás, quando eu estive no escritório do Dr. Léo, que se ele tinha recebido 4 mil reais durante todo esse período do dinheiro que ele investiu em Ibicaraí na Cacau FM, foi muito. Né? Mas aí ele se sentia realmente ultrajado, até porque ele não ouviu pessoas daqui da própria cidade. Foi muito não. Olha aqui, ó, isso aqui chama-se petição inicial. É a petição que a senhora Nildete entrou com o doutor Léo pedindo que ele se retire da sociedade e pedindo a administração só para ela. Nessa própria petição... Mas se retire como? Sem nenhum... Sem nenhuma vantagem financeira? Dizendo que ele está prejudicando a administração da rádio. Essa briga vai longe, meu doutor. Dizendo não sei o quê. E nessa própria petição ele diz aqui que ele tirou de retirada 4 mil reais. Se você for ver aqui, ler a petição dela, está dizendo que ele só tirou 4 mil reais. Foi na época que ele colocou o Hudson lá para acompanhar os trabalhos da Cacau, foi esse valor mesmo que ele 4 mil reais e mais nada. Então ele fez um investimento de 409 mil reais na época, e tirou 4 mil reais. É o rendimento que ele está tendo. Então, todos os equipamentos que existem dentro da Cacau FM foram comprados pelo Dr. Léo? De um clipe, o que você imaginar. Então, esse no caso, a outra parte só entrou somente com a concessão. É esse rapaz. E a parte física do prédio também onde funciona, né? Ajudou também a pagar prestação atrasada, reformar prédio, tudo foi por conta dele. Então, esse rapaz, esse Dr. Léo, que eles estão querendo defamar, dizendo que não gosta de Ibicaraí, que quer fechar a rádio.
O rapaz que trouxe a rádio. Mas se fechar a rádio é prejuízo para o doutor Léo também, já que a parte maior do dinheiro investido é dele. Mas qual é a lógica? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é a lógica de alguém pegar R$500 mil e colocar em Bicaraí e jogar fora? Confiar em você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi, com certeza, claro. Confiar em você. Com essa lógica, essa pessoa agora quer implodir isso, não quer de volta esse dinheiro. Com certeza. Qual é a lógica dessa pessoa, de você dizer que essa pessoa... Numa época de pandemia, de tanta coisa que para quem tem um empreendimento como o doutor Léo, isso aí é uma fortuna. Qual é a lógica do sujeito dizer que o sujeito quer a rádio fechada? Mas isso aí já, eu acredito que já é uma jogada política até, né, para que as pessoas também sejam... É simples, a gente... Não tem aquela informação. Eu lembrei da movimentação que fizeram quando foram fechar a Coca-Cola. Pois é. Também qual é a lógica? É verdade. É isso mesmo. Então você vai tentar jogar as pessoas contra a outra parte da sociedade. Exatamente. Você faz estão se vitimando, se colocando na situação de vítima, achando que podem se colocar na situação de vítima. Só para o senhor ter a noção da integridade do nosso programa aqui, quando saiu os primeiros Zum, eu até falei para meu parceiro aqui, ABN, não vou comentar nada da Cacau FM, porque não tem nada de oficial nisso aí. Eu ouvi 5 versões diferentes. E quando a gente ouve 5 versões diferentes, nenhuma é a verdadeira. Aí eu falei, vou convidar o doutor Carlalho, porque eu já sabia, que inclusive o senhor me convidou no dia que estava sendo feito o inquérito lá, já que sabia que eu havia participado também, né, do quadro de lá da Cacau FM. Então eu falei, não, vamos esclarecer as coisas. E eu nem sabia que o senhor havia concedido uma entrevista com o Zildo. Ainda não tinha conhecimento disso. E eu também não pretendia me manifestar, sabe por quê? Porque eu acho que tornar essa coisa pública, né, ainda mais com mentiras, não iria ajudar na resolução do problema, só iria piorar, tá? O que eles estão fazendo aí, tributando a prefeita a responsabilidade, tributando a quem quer que seja política a responsabilidade, não iria resolver o problema, só iria piorar o problema. O problema já está constituído há 5 anos atrás. O problema não é de hoje. Isso é apenas uma ponta do iceberg, tá? O que está acontecendo até hoje com a Cacau FM, ainda é possível se voltar atrás, ainda é possível... É possível reverter isso. Agora, a parte de Dr. Léo, existe essa boa vontade? Agora, da maneira que eles estão fazendo aí, essa chuva de defamação, aí com o meu nome, com o nome de terceiro, com o nome do Dr. Léo, isso aí não pode resultar de boa coisa. Mas me diga uma coisa, doutor, veja só. Dr. Léo está pleiteando um investimento que ele fez de R$500 mil. Com certeza a outra parte não tem esse valor para pagar Dr. Léo com as devidas correções. Como se chegar a um acordo? Chegar a um acordo, ele aquilatando o valor dele de forma... Assumindo então a direção Pode passar... Não, eu vejo o seguinte, eu até propus ontem eu recebi, ele ligou para mim, mandou um zap para mim, e perguntando se eu poderia recebê-lo ontem. Aí eu tive a entrevista na Cacau FM, né? Tive o Eduardo, fiz questão de levar o Eduardo por causa do problema da torre que tinha caído, derrubaram, eu não sei. Eu imagino que derrubaram também. Eu também penso que pode ter até caído, mas eu imagino que derrubaram. Para ter caído já em cima das coisas assim depois da retirada. Agora, veja é uma coincidência muito grande. Eu levei o Eduardo lá para poder dissipar essa dúvida, para poder falar se a torre, se valia a pena tentar manter aquela torre, recuperar ou não, o que é que ele podia dizer tecnicamente, levei para poder dissipar essa dúvida, porque eles estavam com uma narrativa diferente, né, de criminalizar a coisa, e a gente não está com a narrativa de criminalizar ninguém, porque o que a gente tem que fazer na parte criminal, nós fizemos, está lá a delegacia, não precisa me divulgando aí não, que Dona Nilde que seu ON e outras pessoas estão sendo responsabilidade criminal não, e que inclusive o Ministério Público já entrou com ação, né? Está sendo feita. Não tem por que eu falar isso para a ABC. Não tinha necessidade de falar isso. Quer dizer, agora nós vamos entrar com outra ação, porque eles entraram com 2 boletins de ocorrência, acusando o Dr. Léo de furto, eles vão ter que provar que é furto, e entraram com outro boletim de ocorrência ontem, dizendo que Carlalho, Jorginho, Eduardo e Dr. Léo, que estava em Salvador, foram lá e foi eles que derrubaram a torre. Não tem serviço de segurança, não tem vigia na fazenda, não sei nada. Como é que eu gordo desse jeito consegui pular cerca, não sei entrar pelo mato. Mas aí no caso também, nesse caso também não seria uma invasão de privacidade, já que se pessoas terceiras tivessem feito isso? Não, eles vão ter que provar, porque eles dizem que tinha vigia, que tinha caseiro, que tinha não sei o quê. Eu conheci a propriedade ontem que eu fui examinar com o Eduardo.
fiz questão inclusive, de levar Alonso, depois que a gente saiu da Palestina. Alonso foi lá com a gente, almoçamos com Alonso ali, com o Alonso pagou o almoço para Eduardo, né? Aí fomos lá almoçar com o Eduardo. Obrigado, Alonso, pelo almoço, pagou para o Jorginho também. Alonso pagou. Um abraço, Alonso. Alonso. Também, com certeza deve ter muita gente sintonizando. Vamos lá ver. As pessoas não se manifestam. Vamos lá ver esse negócio, como é que é. Eu estou pensando que essa torre é na fazenda do pai. Ah, sim. Aí quando eu chego lá passado por lá, depois da Bagaço Grosso, eu achei, mas não é cá, não é lá. Aí então vamos. Aí seguimos, tem uma câmera na Bagaço Grosso, eu olhei logo para a câmera aqui. Funciona? Não sei, mas tem uma câmera que deve funcionar. Já é um Big Brother, né? É bom que tem uma câmera lá. Aí tem uma câmera, aí eu mostrei até para o Alonso, Alonso, tem uma câmera ali, vamos pedir para pegar as imagens para ver realmente dessa o que ocorreu, né? A Jorginho até perguntou para Eduardo, e que hora fulano saiu com uma mulher lá da sua pizzaria, que o cidadão disse que está na pizzaria do Eduardo, conversando com o Eduardo. Quando foi informado de que ele iria tirar a torre. Ele formou, amanhã estou indo e tal, para cumprir meu contrato. Aí ele vem para cá, né, no domingo para segunda, vem numa boa e tal, tinha vigia, tinha tudo. No outro dia a torre cai. Foi Carlalho e Dr. Léo Coelho de Léo, ou de Salvador, Jorginho, mas o Eduardo. Não tinha nenhum laudo não constatando que a torre sofria de epilepsia. Caiu, eu sofri de cair, doutor lá de lá e caiu a torre. Então, fizeram um boletim de ocorrência. Então, isso aí, né, eles vão ter que provar. Senão, vão responder por chamado do crime de denunciação caluniosa. Infelizmente, quem assinou a ocorrência é a Nildete. Ela vai ter que provar isso. Né? A dona Nildete tem que provar isso. Então, eu tenho que dizer isso. Então, infelizmente, esse tipo de coisa não podia estar nesse desgaste. Agora, eu queria dizer, o que eu não disse para você é o seguinte. Depois que eu saí do almoço, eu tinha marcado uma conversa com o Tucano, porque Tucano é uma pessoa muito equilibrada, mas também estava sendo manipulado e tal. Depois Tucano percebeu que o caminho era aquele, é prima, a gente entende, e é uma pessoa boa, uma pessoa de direito, pode ter seus defeitos no mundo, mas uma pessoa íntegra. E Tucano me ligou, caralho, eu posso conversar, você me recebe? Eu lhe recebo. Que hora? Eu vou fazer uma entrevista, não sei se eu falei isso para ele, mas 3 horas, vai sair uma hora de lá, uma e pouco, conversa e tal, 3 horas. Eu sei que depois do almoço que a gente veio de lá, Tucano já estava me esperando. Eu cheguei lá umas 3h30, 4 horas, e ficamos conversando a tarde toda, eu e Tucano. E ficamos conversando o quê? Tá aí Tucano, vivição. Né? Falei das minhas mágoas, como é que uma coisa dessa chega a esse ponto, ele também. E nós discutimos a tarde toda uma maneira da gente contornar a situação. Eu e Tucano, pensando na maneira de chegar a aproximar as duas partes. Eu vou te dizer uma coisa aqui, doutor Carlalho. Aí hoje eu acordo com a notícia de que eu derrubei a torre. Aí complica mais ainda. Aí estão jogando gasolina na fogueira. Não quer resolver um problema e joga gasolina na fogueira. Quem quer resolver um problema? Cria mais problema? Não tem como, né? Rapaz, então a gente fica meio sentido com esse tipo de coisa. Por incrível que pareça. E mais ainda, eu soube agora que quando eu ia saindo, naquela hora que eu ia saindo, a minha esposa, que faz parte de um grupo, que sabe de vários grupos, a minha companheira, estava lendo uma matéria esculhambando o doutor Léo, disse que o doutor Léo parece que desviou um dinheiro lá de Itajuí. Essas licitações que vai para o Ministério Público e tal, aquele negócio de prefeitura, que ele é dono de construtora, então que ele foi processado lá e tal. Né? Aquela história, então tá para desviar. Quer dizer que no caso não estão cavando a vida do doutor Léo? Doutor Léo, para dizer, misturar a coisa, para dizer que doutor Léo é o mal marginal do mundo, porque investiu 500 mil em Bicaraí. Deve ser o dinheiro que ele pegou lá de Jiquié, né? Trouxe para Bicaraí. Então tá certo, né? Então... Doutor Carlalho, eu vou lhe fazer só uma pergunta, porque agradecer a sua boa vontade de todo esse tempo aqui com a gente. Espero que a gente tenha, pelo menos, esclarecido alguns detalhes que não foram perguntados. Mas eu ainda perguntaria ao senhor o seguinte. Antes disso, eu conversei com uma pessoa que tem uma grande amizade também, com uma pessoa de lá da Cacau FM, sem precisar tocar em nome. Falei, fulano, converse com essa pessoa. Você tem uma grande amizade, tem uma bastante influência com ele. Procure saber qual a possibilidade de sentar, de conversarem, porque só quem está perdendo com essa história são os funcionários da Cacau FM, os 2 sócios e principalmente os anunciantes.
Nós não torcemos aqui de maneira nenhuma, doutor, para que haja um desfecho negativo. Exatamente. Nós queremos que a Cacau FM, independente de quem esteja no comando da administração dela, permaneça em Bicaraí. Ela é essencial, o meio de comunicação é essencial para a nossa cidade. Eu falei ontem no Brasil, falo para todas as pessoas, falei para Tucano também pensa desse mesmo jeito. Rapaz, além de Dr. Léo, que colocou o dinheiro dele no fogo e tem perdido até hoje, né? Mas Dr. Léo até que conseguiu suportar, é empresário, sabe? Eu acredito que ele vai ter o retorno dele, vai demorar um pouquinho, mas ele vai ter o retorno, ele não vai ser no prejuízo. Porque a Cacau FM ainda hoje representa um empreendimento rentável, no meu ponto de vista. Ele vendendo, ele tem como retornar esse dinheiro. Eu acredito que ele não queira também desfazer, não. Eu acredito que ele queira continuar até ampliar, porque ele sabe que essa coisa é boa. Agora, evidentemente que ele não vê a viabilidade disso, de tocar esse projeto junto com essa administração que está aí, que está colocando a empresa, a emissora, em estado de inanição. Eu disse ontem no programa de Zildo, e repito aqui, eu tenho pena, não é das partes, eu tenho pena dos funcionários que precisam, que né? poderiam, inclusive, estar em situações melhores, com carteira registrada e tal, e não enganados. Alguns lá acham que é funcionário, não é como você foi, achava que era funcionário e depois ficou sabendo que não era simplesmente um contratante que comprava espaço. Como o Zildo achava que era funcionário e depois percebeu que não era funcionário, que também comprava o espaço e vendia, e que esse dinheiro não entrava no caixa da empresa para ser prestado conta a Dr. Léo. Então, várias situações que estão lá no processo criminal, né, de caixa 2, caixa 3, caixa não sei o quê, que não adianta aqui, né? Que infelizmente a gente sabe que a suposta dona, juridicamente falando, não é ela que está pegando esse dinheiro, mas alguém está pegando e vai ter que responder, vai ter que devolver para o Dr. Léo, porque está na justiça. Então, com essa administração, não é viável para o Dr. Léo continuar. Hoje, eu tenho uma luta muito grande de convencer o Dr. Léo a abrir, deixar funcionar a emissora, porque para ele tanto faz como tanto fez, porque ele não está recebendo nada, Ailton. Se continuar fechada para o Dr. Léo, né? Agora, pensando nas famílias que sobrevivem, eu imagino, são meus amigos, lá que tem meu aluno, eu estou preocupado com a feira desse. E Tucano falou assim, olha, Carla, teve um que eu te tirei 400 e dei. Fiquei com pena, a lágrima veio nos olhos. Complicado essa situação. Isso é complicado, entendeu? Agora... Então, hoje eu conversei com o Dr. Léo e eu fiquei muito alegre. Quando eu peguei esse negócio de boletim, eu falei, eita, vai ter que refazer toda a conversa. Já conversando, incentivando ele, a gente fazer uma antena portátil, sistema portátil, de fazer tudo isso. Bem, até ontem ele queria. Hoje, depois desse novo episódio, eu não sei se ele vai querer mais. É isso que eu estou dizendo assim, com essa, entendeu? Essa questão de estão jogando gasolina na fogueira. Mas, doutor Carvalho, para a gente encerrar aqui também esse nosso bate-papo, quero lhe agradecer de antemão pela sua prestividade de ter aqui com a gente. Sempre que eu precisei do senhor, a gente bater um sonzinho, de fazer alguma coisa, fortalecer nosso lado de amizade, tem uma grande consideração, o senhor sabe disso. Mas eu quero encerrar com duas perguntas em uma. Apenas com duas perguntas em uma. Dr. Léo já fez alguma proposta, a outra parte, de comprar os 50% da Ibicaraí FM? E se o senhor, como representante do Dr. Léo, vê uma saída a curto ou médio prazo dessa situação que está aí hoje? Essas são as perguntas para a gente encerrar aqui nosso programa. E, primeiro, dizer a toda a população de Bicaraí que nós aqui não temos, embora, como o doutor Carvalho disse, eu faço parte desse inquérito já há mais ou menos 3 ou 4 anos, né, doutor Carvalho? Mas eu não tenho, deixar bem claro aqui, como eu já disse também para o ex-prefeito Brandão, quando eu estou aqui no microfone, não tem um partido nenhum. O que eu trago para o programa para apresentar, independente que seja contra Brandão, que seja contra... Aliás, nem usar a palavra contra, que não seja do agrado, vamos dizer assim. Mas a gente está aqui para cobrar pela população de Bicaraí. Em momento nenhum eu vou torcer para que a Cacau FM fique fechada, que continue fechada, que os meus colegas de rádio fiquem prejudicados,
Muitos eu sei que precisam, só tem aquilo ali para ter o seu ganha-pão. Então espero, doutor Carvalho, que o senhor também convença o doutor Léo para que os dois sentem, para que haja um entendimento, embora, pelos fatos aqui apresentados, pelo que já ouvi, estou achando muito difícil que haja um consenso. Eu acredito que essa rádio vai ser vendida e que alguém que compre, pelo menos que continue com a Cacau FM aqui na cidade de Bicaraí. Mas a pergunta fica no ar, o senhor responde aí para a gente fechar o nosso programa de hoje. Na verdade, Ailton, eu desconheço que um tenha feito a proposta para o outro. Conversaram, porque um não vende para o outro, etc. Mas ninguém, nem parte A, nem parte B, chegou assim, o valor da minha parte é X, se você compra, tá? Nenhum chegou. Eu acredito, inclusive, que seria impossível da parte de lá. Quem é a parte de lá? Todo mundo conhece Dona Nildete Cruz. Quem é Dona Nildete Cruz? Dona Nildete Cruz era uma mulher simples, uma mulher que eu respeito e até gosto muito dela, por isso. Mas Nildete Cruz é uma mulher que, se você entrar no Ministério, né, da Previdência, você vai encontrar lá. Ela recebeu auxílio, ela recebeu Bolsa Família, ela tinha um contrato de renda. Ela não tem renda para comprar a parte do doutor Léo. Então, ela mesmo não tem. Do lado dela, né, ou pessoas que protegem ela, ou talvez que seja o dono, caso ela seja a laranja que está se discutindo lá no processo criminal, essas pessoas também não têm recurso, até porque essas pessoas não têm patrimônio nenhum. Por que não tem patrimônio nenhum? Porque eu posso dizer que não tem patrimônio nenhum? Porque eu fui testemunha em processo a favor deles. E eles sabem disso. Até advogado deles eu fui também em defesa. Tá? Não estou alegando isso aqui, não. Eu fico indignado que as pessoas esquecem, não tem gratidão, só tem ódio. Então, essas pessoas estão com bens disponíveis. Há quanto tempo essas pessoas estão com bens indisponíveis? Os bens que têm estão todos disponíveis, não tem recurso para comprar na mão do Dr. Léo. O lógico seria vender para o Dr. Léo. Bem, evidentemente que no mercado, Ailton, se eu sei que você está com o pescoço na forca, eu não vou comprar caro, vou comprar dentro de um preço relativo. E não vou nunca vou conseguir comprar se você não quer me vender. Tem esse detalhe, né? Se você não quer vender, se o interesse seu, se tá bom do jeito que tá, entendeu? Só para um lado? Tá bom do jeito que tá aí, é vantagem. Quanto mais ele empurrar esse negócio para frente, é melhor para ele, porque ele nunca vai ressarcir a Dr. Léo, porque não tem com quem ressarcir, porque não tem nenhum bem disponível. O que comeu já gastou. Então é bom ficar do jeito que tá aí. Até entendeu? Que a justiça deu um parecer final, né? Quanto mais demora a justiça, só é ruim para Dr. Léo. Entendeu? Então, essas pessoas. Então o senhor acabou de confirmar o que eu disse aqui. Nenhum interesse. Se continuar do jeito que está aí, só vai ser bom para uma parte. Se ficar fechado, então para Dr. Léo também não vai dizer nada. É isso que eu quero dizer. Então não é uma coisa que vai ser resolvido nem a médio prazo. Aí eles estão querendo se colocar de vítima para culpar quem? Carlalho, qual é a culpa que eu tenho disso? Dr. Léo, qual é a culpa que Dr. Léo tem disso? Iriam culpar o dono da fazenda se pudesse. A dona da fazenda iria culpar a Mona Lisa como estava culpando. A doutora Mona Lisa, que ela foi que mandou calar o programa A, o programa B, o programa C. Uma falácia, uma mentira. É muito pequeno esse programa para se calar. Para se calar de outra maneira, da maneira mais fácil, a maneira a la Jabá. Não era? É verdade. A gente já sabe que cala muita gente aí com jabá e esse povo não é diferente. Mas é jabá salgada? Jabá salgada, melhor ainda. Então, aí é programa A, programa B, não existe nada disso. Aí dizendo que derrubaram, que mataram, que... Ainda bem que derrubaram só a torre, não derrubaram ninguém, não arranharam ninguém. É verdade. E a torre já estava perto de cair. Graças a Deus. Então, para a gente que está lá de cá, tudo que aconteceu não foi desgraça, não. Então, resumindo, o senhor também não vê a curto prazo uma solução viável para essa questão da Cacau possibilidade. FM? Eu torceria... Porque eu estou frisando essa pergunta? Porque o senhor bem é conhecedor de que estão alardeando que aqui alguns dias a emissora vai estar normalmente no ar, tranquilo, como se nada tivesse ouvido, né? Anunciaram que estava no ar ontem. Mas eu acho difícil. Eu até imaginei que sim, até porque eles estavam em conversação com o Eduardo. E Eduardo estava disposto a dar todo o suporte, a tentar fazer uma conciliação.
porque Eduardo não entendia o porquê dessa briga de deixar essa emissora fora do ar. Eduardo via isso como um grande prejuízo para a sociedade, para as partes e tal. Então, Eduardo, como técnico, ele estava recebendo dinheiro dele, ele tirou e botou de antena. Ele ganha para isso. E melhor ainda, fazendo isso, harmonizando as partes. E os outros transmissores, doutor, que foram retirados, está em poder do doutor Léo? Não, o doutor Léo tirou 2 aparelhos que eu vi lá, são 2 aparelhos que eu vi. Eu sei onde, inclusive, onde é que está. Os aparelhos estão guardados. Ele guardou. Só o restante ele não tirou nada. O resto tudo é conversa. Inclusive até os 4 elementos que o doutor, foram 3 elementos, eu até responsabilizei Eduardo por isso. Que quando ele começou a desarmar a torre, ele me disse que tem 4 elementos. Ele tirou 3 e o outro ele não tirou porque está correndo perigo do rapaz cair lá, porque está balançando demais a torre. E a torre, ela está toda enferrujada. Então, mais um mito, mais uma fake news aqui, desmentida pelo doutor Carlalho. Assim, não existe proposta da Igreja Universal de comprar a Cacau FM de Ibicaré, ou pelo menos ele desconhece. E com certeza saberia, porque é o advogado do sócio também majoritário. Agora já existe uma proposta, posso dizer aqui no ar, ele não me falou não, existe uma proposta que até ele pensou que tinha a outra parte envolvida no meio, ele foi até deselegante com o Josevan está aí, através de Carlos André, inclusive Eduardo também me confirmou, de comprar a rádio toda ou uma parte de uma das partes. Carlos André, tá vendo? Carlos André? Carlos André, eu não sei se é verdade, o Josevan pode dizer, vocês estão aí, eu estou dando um canal para vocês buscar essa notícia, se é verdade, eu não tive com o Josevan, mas o próprio doutor Léo me disse que o Josevan ligou para ele, e o próprio Eduardo, que não conhece, tem muita intimidade com o Josevan, mas também me confirmou que o fato é verídico. E também o que me leva a crer que é verídico, que um dos jornalistas começou a xingar também o Josevan por tabela, né? Não pelo nome aí que eu dizer, porque não se dão lá, não sei, isso aí não é problema dele. Então você vai ver que é muita história, entendeu? É muito vitimismo, é muita coisa que cria, muito fake news para encobrir uma verdade. Para que isso? Enquanto isso, o prejuízo maior é dos pobres que trabalham, dependem da rádio diretamente, que felizmente são poucas pessoas, né? Poucas pessoas, porque para poder contratar na rádio tem que ter a assinatura do Dr. Léo. Se não tiver a assinatura do Dr. Léo, é empregado de Nildete. E Nildete não tem caixa para pagar esse povo, não. Entendeu? Nildete recebe Bolsa Família. E o outro está com os bens todos indisponíveis. O outro que está dando sustentação para ela, né? E o pai vive, todo mundo sabe o que é uma pessoa boa, a mãe vive, todo mundo respeita, e graças a isso, né, eles estão aí, vivem são e tal. Então tá aí. Eu acho que mais esclarecido do que isso, impossível. O doutor Carlalho está deixando aqui bem claro que não vê a possibilidade de um acordo, pelo menos a curto ou médio prazo. A coisa está na justiça, a questão jurídica aí envolvendo a Ibicaraí FM, entre o doutor Léo Otaviano e Nildete. Eu falo Otaviano porque a gente sabe, porque quem tudo toma à frente da Cacau FM é Otaviano. E queremos dizer o seguinte também, que esse espaço está aberto para qualquer representante da Cacau FM que queira vir aqui, bater um papo com a gente, esclarecer alguma dúvida que porventura aqui não fora levantado. Fiquem à vontade, o espaço é livre, é democrático. Não pendemos para um lado nem para o outro, pendemos apenas para o lado da Cacau FM, que ela permaneça em Ibicaraí, gerando empregos e cuidando para que as pessoas que lá estejam trabalhando não venham a passar por privacidade, por essa briga sem sentido que não vai levar a caminho nenhum. O Ailton, no dia que o doutor Léo foi pegar, não sei que dia foi que ele foi lá pegar, ver o espaço para fazer o orçamento com o Eduardo, para fazer a desmontagem da antena, que foi um dia de tardezinho, ele foi lá e aproveitou e retirou os equipamentos, né, que ele disse que furtaram, e deixou certo para poder fazer no outro dia. Esses equipamentos foram retirados onde? Aqui dentro da própria FM? Não, lá na torre. Lá na torre, sim, tem sim. Um espaçozinho lá e fechado, até bem cuidado. Bem cuidado, bem preservado, fechado, né? Preservado. Então eles entraram lá, pegaram, tiraram e trouxeram esses 2 equipamentos, né? Foi 2 aparelhos, se eu não me engano. E aí acertou com o Eduardo, de noite não dá, amanhã eu venho fazer esse serviço. Bem, eu queria dizer o seguinte, que no dia seguinte, disse, roubaram, não sei o que e tal. Tudo bem, até entendo que ele tenha achado que tivesse roubado e não houve roubo. Inclusive, eles registraram a queixa
dizendo que foi Dr. Léo que roubou. Porque sabia que Dr. Léo que roubou. Estava lá na queixa dizendo que Dr. Léo roubou. Ele sabendo que Dr. Léo é dono. Tá? Então, teve um zum que as câmeras filmaram. Então eles viram que é Dr. Léo. Então realmente as câmeras lá estão funcionando. Estão funcionando. Então vamos saber também quem foi que derrubou a torre. Se essas câmeras que estão funcionando, viu o Dr. Léo, sabe quem foi que derrubou a torre. É lógico, né? Eu gostaria que mostrasse Carlalho lá arrancando esse negócio lá. Eu queria, o senhor tem algum poder mental, doutor? Mentalista, assim, de mentalizar daqui e falar e derrubar a mesma que eles estavam dizendo aí, que viu o doutor Léo, que deve ter visto, né? Deve estar na câmera que o doutor realmente teve lá, ninguém está negando isso. Agora eu quero que mostre eu, Carlalho e o doutor Léo lá, tirando essa, inclusive, né? Eu gostaria que... E eu passei lá no Bagaço Grosso, lá, tem uma câmera lá mesmo, viu? O pessoal do Bagaço Grosso, se tiver ouvido, pelo amor de Deus, preserve essa filmagem. Ah, a câmera no Bagaço Grosso. Eu vi uma você está falando que existia uma câmera lá na torre, perto da torre. Não sei, isso eu não sei, mas na Bagaço Grosso tem. Então tá bom. Doutor Carlalho, muito obrigado por esse papo bastante esclarecedor. Acredito que algumas perguntas que não haviam sido feitas antes, eu quero fazer alguma nova colocação? Só a última. Fique à vontade, doutor. Eu queria dizer o seguinte, eu agradecer a você, Adalto, pelo espaço. Acho que a gente precisa esclarecer, acabar com esse fake news, cada um colocar no seu lugar, cada um compreender onde errou, né, se redimir do erro. Acho que a verdade deve imperar. As pessoas têm que dizer que gostam de Ibicaraí e fazer com atitude, acabar com esse vitimismo, entendeu? E tentar culpar as outras pessoas por aquilo que ela não deve, tá? Não me culpe pelo aquilo que não deve, que não vai dar certo. Não culpe Ailton. Assuma seus próprios erros, tá? Eu queria dizer o seguinte, que se não haver um acordo, não é a culpa do Dr. Léo, não. O Dr. Léo quer acordo. Mas tem gente aí que não quer acordo, tá? Com certeza, nós queremos um acordo para abrir, se possível, a Rádio Amanhã. Não seremos nós que seremos contra a Cacau, jamais, ao contrário. Em toda a história de Ibicaraí, a família Assis e Carlalho Assis sempre foi favorável a Ibicaraí. Já perdemos muito por querer o bem de Ibicaraí, do povo de Ibicaraí. Ao contrário de algumas pessoas que levou os equipamentos, acabou com o hospital, acabou com o Ibicaraí. Então, nós não temos esse histórico, não. Doutor Carlalho, muito obrigado. Obrigadão mesmo pela sua presença aqui, muito esclarecedor. Passa aqui quando quiser vir, fique à vontade. Vamos fazer outros convites. Vamos debater algumas políticas. Música, né? Vamos fazer música. Vamos debater política, vamos debater música. Música você vem aqui no dia de sexta-feira, que é para a gente fazer também uma musical legal aqui. Doutor Carlalho, muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor. Um bom descanso, um bom almoço, já que o senhor já almoçou, né? Almocei. Mas faça uma segunda parte. Agora é hora da merenda, né? É hora da merenda. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho da sintonia, da audiência. Já dissemos que esse programa aqui é um programa em prol da cidade de Ibicaraí. Sentados aqui em frente à Câmara, em frente ao microfone, não temos partido político, não temos pretensões partidárias e não temos como ficar de um lado ou de outro. Nosso querer é o bem de Ibicaraí. Estivemos em correntes separadas na última eleição, estivemos em correntes na minha corrente. Por isso que a sua amizade. Nada, tem nada a ver. Política passa, Ibicaraí fica, amizade também. E o doutor Carlalho é uma pessoa que eu gosto de gastar. Aqui tem um Esquerra mais e um Timaia. Doutor, muito obrigado. Boa tarde para o senhor. E a todos vocês, fiquem com o Papai do Céu. Não esquecendo, só vão arroz se for necessário. Não esqueçam de usar a máscara. Use menos o álcool gel para não desgastar a polpa do dedo. Não é? E o sabão. E o principal é evitar aglomerações. A todos vocês, uma boa tarde. Fiquem com o Papai do Céu. E brevemente nós teremos o nosso doutor Carlalho aqui com a gente batendo outro papo e com certeza muito mais agradável do que esse. Tchau para vocês, uma boa tarde. Até amanhã. Estamos apresentando Portal